Sabe aquela sensação que parece que todo mundo tem, de que o dinheiro na conta, o nosso salário, compra cada vez menos coisa? Pois é, mas por que isso acontece? Nesta análise a gente vai desvendar o que está por trás dessa desvalorização e vai conhecer um sistema digital que foi construído numa ideia totalmente oposta a essa. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Aquela impressão que a gente tem no supermercado de que o carrinho parece mais vazio, mas a conta no caixa só aumenta. Isso, olha, não é só imaginação, é um fenômeno bem real e que mexe com o bolso de todo mundo. E os números estão aí para provar essa percepção. A inflação oficial, aquela que sai no jornal, pode ter sido de quase 5%, mas a realidade do dia a dia, essa é bem diferente. Alimentos e bebidas, por exemplo, subiram quase 8%. E as carnes, mais de 20%. Fica muito claro que a média que é divulgada muitas vezes acaba escondendo o verdadeiro custo de vida. E é exatamente nessa diferença que a gente vai mergulhar agora. Vamos tentar entender por que a inflação que realmente importa, sabe? Aquela do nosso orçamento, pode ser tão diferente do número que a gente vê por aí. A explicação para essa distorção vem de especialistas, como o André Braz, lá da FGV. Ele mostra que o pulo do gato é o seguinte: a cesta de consumo de quem tem uma renda menor é muito concentrada em comida. Para essas famílias, a inflação que bate no bolso não é de 5%, é de quase 8%. Ou seja, aquela sensação de perda de poder de compra é totalmente real e justificável. Ok, então a gente entendeu que os preços sobem de um jeito desigual. Mas qual é o motor por trás de tudo isso? Agora, a gente vai investigar a causa mais profunda, a raiz dessa desvalorização contínua do dinheiro. E para isso, a gente precisa entender um conceito que parece complicado, mas não é: o M2. De forma bem simples, o M2 é basicamente todo o dinheiro que está circulando na economia. Desde a nota na carteira, passando pelo saldo na conta do banco, até investimentos que a gente pode resgatar rápido. É como se fosse o grande termômetro da quantidade de dinheiro que existe. Agora se prepara porque esse número aqui é de cair o queixo. Desde que o Plano Real começou, lá em 1995, a quantidade de dinheiro na economia brasileira, ou seja, o M2, cresceu 6.700%. É isso mesmo que você ouviu, 6.700%. A quantidade de reais em circulação simplesmente explodiu. E por que os governos fazem isso? Bom, a lógica, como aponta esse relatório, é até simples. Em momentos de crise, criar mais dinheiro é a ferramenta mais à mão, a mais rápida para tentar estimular a economia. É uma solução que funciona no curto prazo, mas que quase sempre vem com um custo lá na frente: a inflação. Bom, diante desse cenário todo, de expansão de dinheiro sem fim, surge uma alternativa que é baseada num princípio exatamente oposto. Vamos olhar agora para o Bitcoin não como uma moeda para o cafezinho, mas sim como um sistema que tem uma política monetária, ou seja, regras de criação completamente diferentes. E aqui o choque de filosofias é total. De um lado, a gente tem as moedas que usamos no dia a dia, como o real e o dólar, que podem ter sua oferta expandida sem limite. Basta uma decisão do Banco Central. Do outro lado, o Bitcoin, uma oferta máxima travada em 21 milhões de unidades. E isso está escrito num código que não pode ser mudado. É a flexibilidade contra a previsibilidade matemática. Mas como que essa escassez é garantida na prática? É por meio de um mecanismo fascinante chamado halving. Pensa assim: a cada 4 anos, de forma automática, como um relógio, o próprio código do Bitcoin corta pela metade a criação de novas moedas. É uma regra do jogo que garante que a emissão vai diminuir com o tempo, de um jeito que todo mundo já sabe que vai acontecer. E essa programação é implacável, não tem jeitinho. A linha do tempo mostra direitinho como a criação de novos bitcoins vem desacelerando. Começou com 50 moedas por bloco e agora, em 2024, essa recompensa já caiu para pouco mais de 3. É a escassez se tornando uma realidade matemática bem na nossa frente. E o ponto crucial é este aqui. A grande, mais grande maioria de todos os bitcoins que um dia vão existir já está em circulação. Quase 94% já foram criados, já foram minerados. Isso quer dizer que a gente já está operando num sistema onde quase toda a oferta já é conhecida. E mais importante, é finita. Com essa característica tão forte de escassez, era natural que o Bitcoin começasse a ser comparado com o ativo de proteção mais antigo que a humanidade conhece, o ouro. Vamos dar uma olhada em como essa comparação se sustenta na prática. Essa comparação com o ouro é muito interessante. Os dois são escassos, mas de jeitos bem diferentes. A do Bitcoin é matemática, programada e absoluta. A do ouro é natural. O Bitcoin ganha de lavada em facilidade de transporte. Afinal, é digital. Mas o ouro tem uma coisa que só o tempo pode dar: milênios de história
E, um ponto-chave, uma volatilidade muito menor. Então, quem defende o Bitcoin como uma proteção contra a inflação tem argumentos bem fortes. Primeiro, a oferta fixa o protege daquela impressão de dinheiro. Segundo, por ser descentralizado, ele está blindado de decisões políticas de um governo específico. E como alguns dados mostram, historicamente, o preço dele reagiu bem à expansão da oferta de dinheiro no mundo. Mas, claro, o debate não estaria completo sem a gente olhar o outro lado. A alta volatilidade é, sem dúvida, o principal desafio. Puxa, uma reserva de valor não deveria poder cair 30% numa única semana, né? Além disso, o comportamento dele em algumas crises e o fato de ser um ativo muito, muito novo são pontos que pesam bastante na balança. E tudo isso nos leva para a nossa parte final. A gente não está falando aqui de um resultado já definido, mas sim de um experimento econômico fascinante que está acontecendo em tempo real, uma espécie de disputa entre dois modelos de dinheiro. Essa frase do Matt Hogan, da gestora Bitwise, captura perfeitamente o momento que a gente vive. Com a inflação persistindo, as pessoas estão começando a questionar a natureza do dinheiro tradicional. Esse dinheiro que pode ser criado basicamente do nada. E essa mudança de mentalidade não é só papo, não. Ela já aparece no fluxo de dinheiro. Se a gente olhar para os ETFs, que são aqueles fundos de investimento bem tradicionais, o Bitcoin tem atraído mais dinheiro novo do que o ouro. É um sinal bem concreto de que a preferência de uma parte dos investidores está de fato mudando. Então, no fim das contas, o ponto central é este. O que a gente está assistindo é um confronto direto de filosofias. De um lado, a flexibilidade que pode ser infinita das moedas controladas por governos, e do outro, a rigidez matemática de um código que é finito e imutável. E assim, a gente fica com a pergunta que talvez seja a mais importante para o futuro do dinheiro. O resultado dessa interação, desse encontro, ainda está sendo escrito, e sem dúvida nenhuma ele vai definir o cenário financeiro das próximas décadas. É uma dinâmica que vale e muito a pena acompanhar de perto.